Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje vamos tratar aqui no programa Doc.com sobre um assunto essencial para o dia a dia da população, que é a destinação correta dos resíduos sólidos, do lixo. Aqui em Ponta Grossa existe em construção um aterro privado que vai coletar aí resíduos de cidades vizinhas aqui a Ponta Grossa e que está sob aí processo judicial. Uma série de entidades aqui de Ponta Grossa, né, se reuniram no chamado Fórum das Águas e está cobrando aí o poder público o não funcionamento desse aterro lá na região do distrito de Itaiacoca. Para falar a respeito desse assunto, nós vamos receber o secretário municipal de Meio Ambiente, o Valdenor Paulo do Nascimento, o Cenoura, e também o vereador Antônio Aguinel, ele que está acompanhando essa discussão. Também vamos falar a respeito da composição da nova CPI e SEI dentro da Câmara Municipal de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa Doc.com, nesse bloco dos destaques desta semana. Semana essa marcada pela mobilização dos caminhoneiros aí em nível nacional e que atingiu também a nossa cidade, a nossa região aqui nos Campos Gerais, Ponta Grossa nos Campos Gerais, por ser uma cidade de um dos maiores entroncamentos rodoferroviários aí do sul do país. Ponta Grossa foi alvo de protesto desses caminhoneiros que lutam pelo aumento do frete e também pela diminuição do preço do diesel, que encarece a atividade. E a gente sabe que no país a atividade principal de transporte de mercadorias é via rodoviária e os caminhoneiros têm aí ação preponderante. Quando para várias atividades e isso acarretou principalmente na escassez aí de combustível. Tivemos essa semana aqui em Ponta Grossa uma corrida aos postos de combustíveis, tão logo foi anunciada aí e realizada essa paralisação. A gente viu aí os preços subindo em alguns postos e os motoristas aí procurando com medo, com receio de ficar sem combustível por conta dessa paralisação. Existe uma discussão entre as lideranças dos caminhoneiros e o governo federal. Parece-me que vão entrar em um acordo e realmente colocar fim a essa paralisação que trouxe muito transtorno para a nossa população em geral, né? A gente vendo aí leite sendo jogado fora, outros produtos perecíveis estragando nas estradas aí Brasil afora, isso não é bom, né? Logicamente que os caminhoneiros têm a sua razão em protestar, mas o governo aí também tem que chegar a um denominador comum para que a população não seja mais prejudicada. Falando a respeito da Câmara Municipal de Ponta Grossa, a formação de 2 comissões na Câmara. Uma delas deu o que falar nesta semana na Câmara Municipal, que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito do Mercado da Família. O propositor dessa comissão, que é o vereador Jorge Luiz Oliveira, queria a presidência dessa comissão, porém, os 5 membros dessa comissão acabaram elegendo o vereador Isaías Salustiano, do PSDC, como presidente. Isso causou aí a irritação de Jorge Luiz Oliveira, que falou de interferência externa na composição dessa comissão e também na escolha do presidente, né? Ele que falou aí, chegou a cogitar a saída da comissão enquanto membro, mas voltou atrás e vai permanecer e já antecipou que deve fazer um relatório à parte sobre os trabalhos desenvolvidos por essa CPI, que se reúne novamente na próxima segunda-feira para definir o seu relator. A outra comissão é a Comissão Especial de Investigação das Licitações, que vai ter como presidente o vereador Júlio Killer, mas provavelmente vai ter que se escolher um novo presidente, porque o Júlio Killer está regressando para a Secretaria Municipal de Assistência Social, e quem vai assumir no seu lugar é o ex-vereador e suplente de vereador agora, o Delmar Pimentel, vai voltar à Câmara Municipal de Ponta Grossa a partir
da semana que vem. Essa, portanto, as duas comissões que começam a trabalhar na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando sobre o complexo ecoambiental, um aterro privado da PGA, a Ponta Grossa Ambiental, lá no distrito de Itaiacoca, que está dando o que falar. Vamos receber aqui o vereador Antônio Aguinel e também, na sequência, o secretário municipal de Meio Ambiente, Valdenor Paulo do Nascimento, o Cenoura. É um instante só, não sai daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com, agora falando sobre um assunto de extrema relevância aqui para a nossa cidade, envolvendo a questão de destinação de resíduos sólidos, de lixo, e também a questão de preservação ambiental de uma área bastante rica em água, que é a região do distrito de Itaiacoca, aqui na nossa cidade. Nesta semana, alguns parlamentares aqui de Ponta Grossa, juntamente com deputados estaduais, estiveram junto ao secretário de Estado de Meio Ambiente, levando questões que envolvem o funcionamento do complexo ecoambiental lá na região de Itaiacoca, que é um complexo privado da Ponta Grossa Ambiental, a empresa que faz a coleta de resíduos aqui em Ponta Grossa. O resíduo aqui de Ponta Grossa é levado ainda para a quarta célula do aterro do Butuquara, né, que é outro local que recebe esse resíduo. Esse complexo ecoambiental é um complexo privado e que está recebendo resíduos de Palmeira e de Carambeí, porém, uma multa, uma determinação aí do IBAMA multou aí em 130 mil a PGA e também determinou a suspensão do funcionamento desse local por acreditar que, por considerar que a determinação judicial que permitiu aí esse funcionamento era só em caráter experimental e não definitivo, como começou a operar. Nós vamos falar agora com o vereador Antônio Aguinel, do PCdoB, ele que tem acompanhado toda a discussão. Existe um movimento aqui em Ponta Grossa chamado Fórum das Águas, que está tratando desse tema, já fez aí reuniões com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Afinal de contas, também a Fazenda Escola da Universidade lá faz divisa com esse novo local aí de destino de resíduos sólidos que está em construção, e também falou aí com o prefeito municipal, com o secretário municipal de Meio Ambiente, o Valdenor Paulo do Nascimento, o Cenoura, que também vai estar aqui com a gente hoje para falar a respeito desse assunto. E nesta semana estiveram aí, como eu já falei, com o secretário de Estado de Meio Ambiente para tratar dessa questão. O Aguinel esteve na reunião e vai falar para a gente a respeito disso. Boa noite, Aguinel. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado pelo convite de participar pela primeira vez do seu programa. Pois é, Aguinel, e já participando pela primeira vez e com um assunto aí de extrema relevância. Afinal de contas, naquela região ali de Itaiacoca existe belezas naturais e recursos naturais riquíssimos, inclusive a represa de Alagados, né, que faz o abastecimento aqui de Ponta Grossa, e também o Rio Verde passa aí a praticamente 200 metros da onde está instalada essa antiga CTR Furnas, atualmente chamada de Complexo Ecoambiental. Você que tem acompanhado essa discussão do Fórum das Águas, participou das reuniões aqui com a Prefeitura Municipal, com a UEPG, nesta semana lá com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Qual é a questão, o que as entidades desse fórum defendem? Eduardo, nós temos 41 entidades que estão dentro do Fórum das Águas, e o que move as entidades e também esse parlamentar e os demais vereadores e os deputados que entraram na causa é também o que você mencionou, as belezas naturais, porque nós entendemos que o nosso município de Ponta Grossa ele precisa ter aí uma exploração sustentável turística daquele local, porque nós temos vários locais ali que poderiam receber turistas diariamente e isso trazer renda para a cidade de Ponta Grossa. Não só isso, também as nascentes, que
nós temos uma resolução do IAPE, do IBAMA e do SEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que menos de 200 metros não pode ter aterro. Ou seja, o IAPE desrespeitou a sua resolução interna também. Então, os critérios técnicos que nós contestamos estão muito bem embasados. Então, de posse de todas essas informações, juntamente com a doutora Bianca da AGU, o IBAMA, o ICMBio aqui em Ponta Grossa, que tem feito um trabalho importantíssimo e foi lá e identificou uma nascente bem próxima, menos de 200 metros da célula, do aterro privado. Tudo isso, e essa nova nascente que foi identificada não tinha sido identificado anteriormente. Então isso também foi um novo ponto que acabou fazendo com que o IBAMA de Curitiba viesse no dia 23 de fevereiro agora e autuasse a empresa ali com a multa de R$130 mil, e como nós ali, Eduardo, veja bem, é um importante aquífero da cidade de Ponta Grossa, para as pessoas que não estão habituadas com o que é a palavra aquífero, a questão da água subterrânea, onde nós temos um importante reservatório natural de água, que se a população pontagrossense vier a ficar desabastecida pelo Alagados e Pitangui, que a Sanepar, caso não tenha como mais coletar e abastecer as casas, poderia se fazer um investimento e começar a abastecer as casas, as pessoas em Ponta Grossa, do aquífero, que tem 2 vezes mais potencial de água potável do que o Alagados e o Pitangui junto. Exatamente, é uma questão ambiental bastante delicada e talvez até por isso, talvez não, por isso é que existem várias entidades e aí envolvendo parlamentares, defendendo a preservação daquele local. Lógico, existe toda uma questão judicial que a empresa aí pode investir aonde ela achar que deve, desde que a justiça autorize, e os órgãos ambientais estão aí para isso. O IAPE, o Instituto Ambiental do Paraná, também o IBAMA em nível federal, mas a questão que me parece nesse momento vai ser prejudicial, né, a esse aquífero, a toda aquela região, ou não, mais do que um fim comercial, um fim aí que a gente sabe que vários municípios, inclusive Ponta Grossa, passam por dificuldades para destinar o seu lixo, né? Aqui em Ponta Grossa tem o aterro do Butuquara, que também fica mais ou menos naquela região, um pouco mais aí, longe daqueles locais, que já está na sua 4ª célula, indo para a 5ª, né? Destinação indo para lá. E aí agora esse investimento privado trazendo resíduos de Palmeira e Carambeí para cá. É um assunto bastante delicado e gostaria de saber de você como foi a receptividade, tanto aqui em nível municipal quanto em nível estadual e, por que não, federal, através do IBAMA, dessas reivindicações para que esse aterro não venha a ser construído nesse local. Nós tivemos em conversas, que você também mencionou, com o prefeito, com o secretário Cenoura, pedindo para que o alvará de funcionamento fosse anulado. Não tivemos até agora nenhuma resposta, e também daí em conversa que tivemos aí na UEPG, com o reitor Luciano Vargas, ficamos realmente contentes com o posicionamento da UEPG, que foi contrário ao empreendimento naquele local, porque entende que vai prejudicar muito a UEPG nas suas pesquisas de campos que faz, e vem pesquisadores de várias nações aqui em Ponta Grossa. Então a UEPG preocupada com o seu campo de pesquisa e com o seu... bem do lado da Fazenda Escola. Vizinho, do lado, exato, de um lado de cá, do Rio Verde, fica a área da UEPG, Fazenda Escola, Fazenda Modelo, do outro lado é o aterro privado. Então, ou seja, ali se tem também informações de que são 55 metros de resíduos sólidos que será colocado na célula. Então imagine o pesquisador olhando aquela montanha do outro lado, depois vai descobrir que é uma montanha de lixo. Então fica um cenário, um contraste que realmente não tem como você permitir. E nós queremos deixar assim bem claro, Eduardo, que a gente não é contra o empreendimento. De forma nenhuma, nós entendemos que quando se tem as cidades, você tem que gerar uma destinação correta dos resíduos. Mas o que nós queremos é que o empresário ele se conscientize de que o melhor local não é ali por conta das questões futuras da população. Então nós queremos que o empresário tenha sim o seu empreendimento, não somos contra, mas um local adequado. Aí sim somos favoráveis, jamais iremos se opor. Entendemos também, como você citou, o aterro Butuquara também está em cima do aquífero, não deveria estar ali, erros anteriores, prefeitos e mais prefeitos
estiveram na gestão da cidade de Ponta Grossa e não tomaram nenhuma providência, que isso nos deixa triste. E a gente quer que os gestores públicos, Eduardo, eles tenham bastante responsabilidade nos seus atos e que encontrem na cidade de Ponta Grossa uma área, porque a própria UEPG já demonstrou que tem várias áreas que podem ser desapropriadas, e os gestores públicos fazer então que tenhamos em Ponta Grossa aterros públicos em locais adequados e, por que não, usinas de reciclagem, para que hoje, quando se fala, Eduardo, em aterro, logo a gente fala, não quero o lixão perto da minha casa, mas hoje a gente tem que quebrar esse paradigma, porque hoje lixão já não existe mais, hoje as novas leis vigentes ambientais não permitem que faça lixão mais a céu aberto, então é uma coisa assim que você tem que aproveitar tudo que você puder dos resíduos para evitar que tenha catadores lá no lixão, enfim, são questões assim que o que você puder aproveitar e vai se enterrar o mínimo possível. Então, o que nós queremos de fato é que essa região nossa, que é importante para o futuro da nossa população, ela seja protegida e preservada. Eu tenho um projeto de lei na Câmara que deve ser votado em breve, espero, que é o 444/2014, que trata sobre essa área dos aquíferos para proteger e preservar. Então, pensando exatamente em cada um de nós aqui que precisamos tomar água amanhã. Então, é nesse sentido que a gente está batalhando. Realmente não somos contra o empreendimento de forma nenhuma, só queremos contribuir para que a cidade de Ponta Grossa saiba onde destinar os seus resíduos. Ou seja, em outro local, um local mais adequado, que não seja aí perto de nascente, perto de fazenda escola, tudo bem. O problema é o local realmente. E a questão da água, Guilherme, só para fazer aí um parênteses, já existe até estudos aí que hoje se briga por petróleo, né? A nação que tem maior petróleo é mais rica, autossustentável em questão de combustível e tudo mais. No futuro, muito provavelmente, vai ser a questão da água. Né? Muitas regiões aí do mundo já a água é escassa. E aqui nós temos e queremos colocar, aí queremos não, né? Mas pretende-se colocar aí uma questão de destinação de resíduos sólidos, de lixo em cima de um aquífero que talvez aí não há preço, né, que pague uma questão dessa aqui na nossa região. Eu digo que não adianta, Eduardo, ter a quantidade de dinheiro que você tem no bolso se você não tiver água para comprar. O que adianta tanto dinheiro se não tem água? Então nós estamos perdendo um ouro e está escorrendo pela mão das nossas mãos. Eu vejo, e é isso que você citou da crise, São Paulo e Rio de Janeiro é o maior exemplo disso, da crise da água. Não precisa ir muito longe, né? Já está aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta aí continuando a conversar a respeito dessa questão da destinação de resíduos no complexo ecoambiental lá na região do Itaiacoca, e também vamos falar a respeito do polêmico projeto do vereador Pietro Arnaud, que está na Câmara Municipal de Ponta Grossa e que trata aí do fim gradativo da função de trocador dos cobradores de ônibus aqui em nossa cidade. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na conversa com o vereador Antônio Aguinel e falávamos a respeito toda essa questão que envolve o aterro privado do chamado complexo ecoambiental lá na região do distrito de Itaiacoca, perto da fazenda escola da UEPG, que está aí, a empresa, a Ponta Grossa Ambiental, foi multada pelo IBAMA, né, por colocar em funcionamento sem ter uma ordem judicial, porque o local em que foi instalado, né, tem um aquífero ali subterrâneo, né, todo mundo sabe que é aqui de Ponta Grossa, que ali naquela região temos o Capão da Onça, temos o São Jorge, a própria represa do Alagados fica naquela região. E, portanto, existe uma mobilização de 41 entidades para que esse aterro não saia naquele local. A empresa conseguiu uma autorização judicial da da Justiça aqui da 4ª Região, porém, essa determinação era de que pudesse ser concluídas as obras da primeira célula, mas não colocado em funcionamento. A empresa colocou em funcionamento, né,
repetindo que não é o resíduo aqui de Ponta Grossa, e sim da cidade de Palmeira e Carambeí, que firmaram um contrato com a empresa, e agora o IBAMA multou e suspendeu as atividades. E existe, Agnel, essa questão do Fórum das Águas, como a gente já comentou no bloco anterior, mobilização, e foi aí o prefeito, o secretário municipal, o secretário de Estado, o EPG, e quais os próximos passos a partir de agora? Nós temos agora na terça-feira próxima uma reunião com o Fórum das Águas às 19 horas e nós já temos marcado agora para março, Eduardo, um seminário para tratar sobre o assunto, principalmente a questão da água em Ponta Grossa. Então agora em março o Fórum já encaminhou tudo sobre o seminário e vamos debater esse assunto. Agora só vamos saber amanhã, na terça-feira, aliás, onde será o local e horário do seminário, porque nós possamos estar encaminhando para você e para a mídia poder também nos ajudar para que leve mais pessoas para o debate. Isso é importante porque é o dia a dia de todas as pessoas. Pois é, recentemente teve uma mobilização aqui em Ponta Grossa, cabeçada por essas entidades que fazem parte desse fórum, que teve a concentração ali no centro da cidade, foi até a prefeitura, o prefeito e o secretário receberam, né? Mas o que indica é que realmente há uma preocupação, né? E o que isso é bom, afinal de contas, se ninguém se mobilizasse, ninguém aí reclamasse por aquele espaço, né? E é uma reclamação que não é pessoal, né? Não é, você não tem uma área lá, a pessoa que é da entidade X não tem uma área lá, mas ela vê aquela área como um bem comum, né? Que a água é um bem comum. De fato, a nossa luta não é porque nós somos contra o inimigo do empresário que pretende investir naquela região. Não, de forma nenhuma. O que nós queremos é o bem comum, isso que você frisou bem, porque a nossa preocupação é com o bem comum. Porque nós sabemos que a questão da água ela é de vital importância para a vida das pessoas. Então, pensando nessa importante reserva natural que nós temos e que até, aliás, eu até esqueci de comentar com você, as empresas que nós temos em Ponta Grossa, boa parte delas que atuam no ramo cervejeiro estão aqui em Ponta Grossa, porque Ponta Grossa tem essa característica. Exatamente. Nós temos muita água aqui e por isso que os empresários vieram para cá. Então, nós podemos afugentar essas empresas, porque São Paulo, muitas das empresas estão saindo da cidade de São Paulo, porque não tem como trabalhar sem a falta d'água. E daí nós temos que ter a nossa reserva natural para que nós possamos atrair mais empresas para cá, mas só que a gente precisa pensar, Eduardo, para 50 anos, tem 100 anos Ponta Grossa. Sim. Então nós estamos trabalhando nesse sentido, pensando Ponta Grossa para 50 anos, 100 anos, para poder realmente ser uma cidade sustentável e, por que não, ambientalmente correta e sustentável. Pois é, e para se ter uma ideia também da complexidade e da importância desse tema, nessa reunião, depois dessa reunião com o secretário de Estado do Meio Ambiente, do qual participou você, o vereador Jorge da Farmácia, os deputados o Péricles e o Paulic. E o Péricles falava em seu discurso na Assembleia, cogitando aí a apresentação de uma proposta para uma SEI, uma comissão especial de investigação dentro da Assembleia para investigar mesmo a questão de licença ambiental, como você falou, o próprio IAP descumprindo uma resolução que é dele próprio, né? Aí quando autorizou esse empreendimento. Então, uma questão realmente bastante complexa e que envolve muitos interesses também nessa questão. Nós até queremos entender por que o IAP descumpriu uma resolução interna e, como você frisou, ela é bem complexa. E a questão porque o TRF4, né, que é o Tribunal Regional Federal, eles pediu a liminar para que terminasse a célula. E como que daí o empresário foi até o IAP, solicitou a licença de operação e o IAP prontamente, antes do Natal, dia 11 de dezembro, expediu a licença de operação e, ao nosso ver, dá-se a entender que o órgão não esteve no local do empreendimento para vistoriar, de fato, lá, Eduardo, se tinha terminado as obras de instalação, porque o empresário já tinha a LP, que é a licença prévia, a LI, a licença de instalação, e daí faltava o último passo, que é a licença de operação do espaço. Aí, o que nos chamou muita atenção é de a Justiça liberar o espaço para terminar a instalação da célula que estava sendo feita e como que o IAP autorizou a licença de operação. Então isso nos chamou muita atenção
É por isso que nós fizemos todas essas indagações e fomos atrás da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Daí tivemos também a grata felicidade de ter o apoio dos deputados estaduais Paulic e Péricles. E daí logo na sequência, o Péricles, logo após sair da reunião da SEMA, falou na Assembleia Legislativa que pretende abrir uma comissão especial para investigar as licenças ambientais no Paraná. Então isso para nós veio um reforço a mais daquele trabalho, e daí com a atuação do IBAMA, deu-se a entender que o que nós estamos fazendo está correto, que de fato existem muitas incongruências que estão sendo debatidas na Justiça. Não entendemos por que Porto Alegre, o TRF4 em Porto Alegre libera todas as liminar, quando Ponta Grossa cancelou, Brasília, o STJ também embargou, e Porto Alegre acaba dando liminar favorável ao empresário. Então a gente não estamos conseguindo também entender o posicionamento do desembargador. Até nós já tínhamos também pelo fórum alguma coisa já no sentido de fazer alguma ação para que o desembargador também venha responder pelos seus atos, porque nós entendemos que todos os fatos ali, Eduardo, elencados, são baseados em normas técnicas, resoluções internas e leis. E o desembargador não pode ter desconhecimento dessas leis e normas técnicas. É verdade, um assunto aí bastante complexo. Nós estamos tratando dele aqui no programa Doc.com de hoje. Vamos continuar acompanhando o desenvolvimento, o desenrolar. Afinal de contas, é de interesse comum, assim como a água, o bem natural que existe naquela região é de interesse comum, o acompanhamento desse assunto, dessa situação. Vamos trazer as informações aqui para os telespectadores do Doc.com. Bom, Agnaldo, aproveitando a sua presença aqui no programa, falar de outro assunto que também gera polêmica, que é a questão aí há 2 programas atrás, o vereador Pietro Arnaud, do PTB, seu colega de Câmara Municipal, veio aqui e pouco tempo depois apresentou na Câmara Municipal um projeto que coloca fim gradativo, né? Ele desobriga a aviação Campos Gerais a contratar trocadores de ônibus, os cobradores. Hoje nos minibus, que fala-se, né? Nos micro-ônibus, já não é mais obrigatória a presença do cobrador, o próprio motorista faz a cobrança. E esse projeto, à medida que forem saindo, saindo essas pessoas que estão empregadas nessa função, a empresa não precisa mais contratar. Como você vê como representante dessa classe e também como um ex-empregado dessa mesma aviação Campos Gerais? Eduardo, eu vejo que toda a tecnologia é muito bem-vindo. Nós entendemos que realmente não há como subestimar a tecnologia. Mas, analisando o projeto de lei de autoria do vereador Pietro, que é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que eu não entendo o motivo de ter colocado o projeto protocolado na Câmara, o artigo 56 que ele colocou no projeto, eu concordo tranquilamente, que fala sobre as tecnologias. Na sequência do projeto, que eu já discordo, do projeto que ele coloca ali de realmente eliminar de forma gradual os trocadores. E como eu trabalhei na concessionária que tem a concessão hoje aí do transporte coletivo na cidade de Ponta Grossa, então conheço a fundo como que funciona o trabalho do trocador, porque passei por essa função, do manobrista, que trabalhei também para poder me tornar motorista. Então conheço as funções do trocador e motorista. Por que eu me coloco contrário no restante do projeto do vereador Pietro? Porque eu entendo que hoje o midibus que funciona, ele já tem uma dificuldade imensa para o motorista poder cobrar e dirigir. Ele não consegue muitas vezes fazer o horário. Ele tem dificuldade. E tem certas linhas, Eduardo, que a demanda já é muito maior do que o tamanho do ônibus, muito maior. Então o midibus já é um ônibus que eu diria para vocês já está condenado à sua extinção, já está condenado. E o ônibus maior que o convencional, o motorista ele tem a dificuldade porque pelo tamanho do ônibus, questão de ônibus que tem aquelas pessoas com necessidades especiais que precisam ter o trocador ir lá e manusear o elevador para que o cadeirante possa utilizar o transporte coletivo, que é a questão de mobilidade urbana que tanto pregamos. Então, a principal coisa é que, para ser bem taxativo, Ponta Grossa hoje, e até por conta da conjuntura atual econômica, não tem como nós votarmos na Câmara um projeto de lei que vá fazer o remanejamento das vagas, ou seja, vai eliminar
postos de trabalho. Remanejamento de vagas é você eliminar postos de trabalho. E hoje, eu estava assistindo uma matéria na TV que a procura por trabalho é muito maior. Então, nós temos um desemprego no país. Então, eu vejo que o momento também não é oportuno. Entendo que nós não temos, em Ponta Grossa, infraestrutura. O que eu quero dizer isso para você? Canaletas, tubos e entre outras mais. E a questão do que o vereador Pietro coloca, ele tem no projeto dele o bilhete temporal, se não me engano, que é você sair, digamos, da linha do Dom Bosco, poder embarcar no Santa Paula. Isso hoje, a tecnologia que a empresa já utiliza no transporte coletivo já permite, basta que obrigar que a empresa faça. Tá certo, então nós também vamos acompanhar a discussão dentro da Câmara, deve ter audiência pública, certamente, né? Recentemente vocês estiveram em reunião com os trocadores e é um assunto que deve render ampla discussão na Câmara Municipal. Isso que você comentou, realmente será convocado a audiência pública, nós não vamos debater o projeto no escuro, será convocada a audiência pública com o usuário, trocadores e aquelas pessoas que possam trazer para nós para o debate, porque nós queremos um transporte coletivo de qualidade, ágil, seguro e pontual. E para ter um transporte coletivo de qualidade, tem que ter o trocador. Tá certo, Agnel. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com. Muito obrigado, Eduardo. Portanto, essa foi a conversa com o vereador Antônio Agnel, do PCdoB, falando a respeito de dois assuntos importantes, a questão do aterro privado, né, que está aí toda uma questão envolvendo judicialmente, a questão envolvendo o IBAMA e também a questão aí desse projeto do Pietro Arnaud, que trata aí da extinção gradativa da função dos cobradores de ônibus aqui em Ponta Grossa, que está em trâmite na Câmara Municipal de Ponta Grossa. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta voltando também a falar a respeito dessa questão do complexo ecoambiental lá na região do distrito de Itaiacoca. Nós vamos falar com o secretário municipal de Meio Ambiente, o Valdenor Paulo do Nascimento, o Cenoura, ele que vai falar pra gente aqui no próximo bloco. É um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, continuando aí a discutir a questão da destinação de resíduos sólidos, né, do lixo produzido, né, não só aqui em Ponta Grossa, mas também em cidades da região dos Campos Gerais. Para falar a respeito desse assunto, recebemos o secretário municipal de Meio Ambiente, o Valdenor Paulo do Nascimento, o Cenoura. Boa noite, Cenoura. Boa noite, Eduardo. Para nós é um prazer novamente estar aqui conversando com você. Pois é, e um assunto aí de extrema relevância, afinal de contas, todos nós, né, produzimos lixo, né, dos bens que consumimos, sejam eles aí tanto os recicláveis, os reaproveitáveis, quanto o orgânico. E muita gente pensa, Cenoura, que é só colocar dentro de uma sacolinha de mercado, colocar na frente de casa e num passe de mágica ele some. E não é assim que acontece. Ele precisa ser destinado para um local correto, que não polua o meio ambiente, né, principalmente. Isso. E a questão que envolve, né, aqui a destinação de resíduos aqui em Ponta Grossa, ela passa pela Ponta Grossa Ambiental, que é a detentora aí do serviço, né, do direito de fazer esse serviço, e tem toda essa questão envolvendo a antiga CTR Furnas, hoje chamada de Complexo Ecoambiental, mas que aos olhos aí pelo menos do IBAMA e de algumas entidades aqui de Ponta Grossa ligadas ao setor de meio ambiente, não está agindo corretamente, né? Tem a multa do IBAMA aí, 130 mil, também a determinação aí para que não receba mais essa destinação, estava recebendo resíduos de Palmeira, se não me engano de Carambeí também, né? E começou a operar de uma forma aí considerada não satisfatória, que estava em caráter experimental. Como a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem encarado essa questão, esse problema, né, a ser solucionado, e também aí como que vê essa questão da suspensão aí da operação desse complexo ecoambiental? Estamos encarando com muita responsabilidade, Eduardo, até porque em dezembro o IAP deu uma licença de operação para o complexo, para a PGA, que é a proprietária do complexo ecoambiental Ponta Grossa, para operar. E claro, coube ao município a prerrogativa
dos alvarás, que foi o alvará da vigilância sanitária, que é parcial, e lá da Secretaria de Finanças em relação ao alvará mesmo. Nós estamos com novas... Ontem eu estive no IAPE e soube e ouvi também o Fórum das Águas, a própria UEPG, que é contrária a que tenha um aterro sanitário neste local, mas eu quero deixar bem claro para todos em Ponta Grossa, para a população, que nossos resíduos hoje, o contrato de coleta de lixo é com a PGA, do coleta de lixo domiciliar, mas o nosso lixo, o nosso resíduo, nós depositamos lá no Botuquara ainda. Estamos fazendo o tratamento lá no Botuquara, portanto não está e não estava nos planos meus e da Secretaria, frente a esses 9 meses que estou, essa questão do complexo ecoambiental do aterro privado, porque nós temos um aterro ainda do Botuquara, que é um aterro público gerido por nós, pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. E a capacidade de receber esses resíduos do aterro do Botuquara, ele vai até quando? Essa nova 4ª célula tem mais um ano. Tem mais um ano? Mais um ano. Ou seja, lá Eu no estou início de agora... 2016, é preciso você ter uma solução até lá. Isso, ela começou em dezembro de 2013, em tese até dezembro deste ano, ou janeiro do ano de 2016. Esses são dados levantados por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e informando ao Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, que deliberou essa licença de operação em relação ao complexo ecoambiental. Eu ouvi todas as questões, estive na universidade falando com o reitor, que se posicionou pela reitoria e como reitor administrador da UEPG contrário, porque lá faz a divisa com a Fazenda Escola. Ouvi ambientalistas e ONGs que estão relacionados ao Fórum das Águas. Recebi tanto com o prefeito Marcelo Rangel, como lá em meu gabinete também, eles fizeram protesto, fizeram ponderações e que nós estamos levando em considerações. Fizemos uma fiscalização, porque em dezembro eu não estava secretário de Meio Ambiente. Por um período fui para a Câmara Municipal, participar das eleições do orçamento, e quando voltei, estava toda essa relação, todo esse estrondo em relação, eu falei, em relação ao complexo ecoambiental. E ontem estive no IAP, Eduardo, e descobri que a Justiça deliberou para o IAP também dar a licença de operação em caráter experimental. Então ia ter uma análise da Justiça que saiu lá da 4ª Região, em Porto Alegre, e que eles deliberaram que iam fazer análises cada mês durante 6 meses, para aí sim deliberar se é possível ou não dar uma licença definitiva para o complexo ecoambiental. Se eu tivesse tido essa informação antes, eu já teria lá, no dia 28 que eu fui fazer a fiscalização. Só fui fazer dia 28 porque os nossos engenheiros e técnicos estavam em licença, o prefeito decretou uma licença ao servidor público até o dia 26 de janeiro. Então eu não tinha como oficialmente, já que não sou técnico da área, sou o secretário gestor da secretaria, eu tinha que esperar a volta dos nossos técnicos para fazer a averiguação no complexo ecoambiental Ponta Grossa. Então, estava autorizado a construção, né, porque, afinal de contas, estava sendo construído, como você falou, é um aterro privado, né, o destino dos resíduos de Ponta Grossa vai para o aterro do Botuquara, como você falou, tem mais um ano de funcionamento. Esse é o complexo ecoambiental, o antigo CTR Furnas, que é privado da empresa, e ela está contratando junto com as prefeituras de Palmeira e de Carambeí, trazendo para cá. Porém, pelo que as informações que constam, é de que esse funcionamento não poderia estar ocorrendo no momento por essa questão que você falou. Poderia, mas em caráter experimental, não definitivo. Não definitivo. Então, só que não tínhamos essa informação. E quanto à reivindicação, essa questão do IBAMA, do IBAMA, é uma ação que vem desde, acho que 6 ou 7 anos já, com uma ação civil pública que foi discutido e saiu essa deliberação da Justiça, o ICMBio e outros órgãos e também pessoas da nossa cidade, que eu vi todos, professores da universidade,
E eu acho que tem coerência em muitas questões. Ali, o professor da universidade veio falar que é um grande aquífero, que tem que ter uma análise muito criteriosa, muito cuidadosa na região. Sim, afinal de contas, vários até pontos turísticos, mas que são decorrentes aí de rios, enfim, até a represa do Alagados, né, que abastece, é naquela região. Então, é preciso tomar um cuidado extremo. E a Secretaria... O Rio Verde passa a menos de 200 metros. Menos de 200 metros. A Fazenda Escola da UEPG, que é o estudo científico em relação à agricultura, faz divisa. Então, tem muitas questões para ser analisadas, mas eu sempre agi com cautela, com responsabilidade pública. Porque... Vocês já tiveram contato direto com os proprietários da empresa para saber o que eles alegam, né, o que eles falam? Tivemos, sim. A decisão foi do ponto de vista judicial, mas eu não vi. E naquela fiscalização que nós tivemos no dia 28, eu pedi todas as documentações pertinentes. E os nossos engenheiros e técnicos, eu falei que ia dar um laudo da Secretaria de Meio Ambiente em 30 dias para fazer a análise, porque eu não tenho essa prerrogativa, apesar de ser secretário, não sou um técnico da área. Sim. Mas na Secretaria nós temos muitos engenheiros e técnicos e neles eu confio. Servidores públicos de carreira que estão há mais de 20 anos. Tem uma relação... profissional também e costumaz e conhece nossa cidade. Então, eu vou me embasar nesse laudo e nisso que eu vou colocar para a sociedade. Mas eu acho que é muito importante. Recebi, nossos resíduos estão indo ainda para o Botuquara. Estamos sondando outras áreas. Vou fazer uma parceria com a UEPG agora. Porque os acadêmicos e os professores estão também fazendo esse trabalho extra, sala de aula, são oficinas pedagógicas e vão nos ajudar, inclusive, a fazer um termo de cooperação técnica com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Já estive procurando o reitor Luciano Vargas, que tem interesse nisso, já falou. É só nós colocarmos agora isso no papel para nós, junto com o Ministério Público, com o Fórum das Águas, que tem muitos técnicos que podem contribuir conosco, para nós achar a melhor saída, a saída... para toda a nossa cidade, porque cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas. E nós temos que ter um lugar adequado e que seja deliberado pelo IAP, nas audiências públicas. Tem que ser uma coisa muito transparente, Eduardo, muito democrática, para nós acharmos. Se fosse fácil, já tinha se achado essa área, já que o aterro do Botuquara, mesmo não tendo licença, estamos trabalhando também para as licenças no Botuquara, que já há um passivo ambiental lá, até nós acharmos outra alternativa. Estamos discutindo as usinas, geração de energia, e vamos fazer um grande programa de coleta seletiva, que lanço agora em junho, para que nossa cidade passe a reaproveitar o papel, a separar nas casas. Daí Como nós temos vai funcionar, senhor? Nós estamos terminando o projeto agora, nós estamos pensando em fazer, além da associação dos catadores, que já faz isso, os agentes ambientais, nós estaremos também fazendo um centro de reciclagem em Ponta Grossa. Estamos terminando só a questão logística. Faremos uma pequena PPP, participação pública-privada, porque a Prefeitura e a Secretaria não têm essa condição. Vamos tentar fazer uma parceria com a sociedade. Provavelmente a partir de junho, então. Vai ser. Nós vamos lançar em março agora o grande programa de educação ambiental e na Semana de Meio Ambiente, em junho, queremos estar prontos já com o slogan, com o programa, com o mascote, com o jingle, começar pelas escolas municipais e estaduais, um grande programa municipal de coleta seletiva. Daí nós vamos buscar parcerias com a universidade, sociedade civil organizada, o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o próprio Fórum das Águas, que discute essa questão mais geral, não só do aterro lá do aterro privado, do Botuquara, como essas questões ligadas ao meio ambiente. Então nós faremos grandes parcerias. Só para a gente encerrar, estamos chegando aí ao final do programa, a questão específica desse complexo ambiental, né, que tem se discutido muito, questão aí até propondo uma investigação na Assembleia Legislativa do Paraná, as entidades mobilizadas, vereadores da Câmara Municipal também.
como que a Secretaria, o município vai se portar daqui para frente em relação a esse caso? Já está se portando. No nosso planejamento, no meu planejamento, nesses 10 meses, não se discutia a questão do aterro privado. Eu sou a favor até de uma parceria público-privada, mas a gestão, no meu entender, tem que ser pública de um aterro sanitário na cidade. E isso é o meu pensamento. Claro que é uma decisão de governo, nós estamos dialogando com o prefeito, mas, Eduardo, e a todos aqueles que nos assistem, nós achamos que temos que ter ainda esse tempo no Botuquara, durante esse período, talvez mais uma quinta célula, se for possível, já que há um passível ambiental lá, até nós já estamos sondando outras áreas em Ponta Grossa, até nós acharmos outra alternativa, que seja, esse é o planejamento que eu venho trabalhando, coleta seletiva, para enterrar menos lixo lá, ou reciclável que reaproveite, que crie trabalho, que crie novas condições e que não vá enterrar lixo, questão de energia, mas no nosso planejamento, o aterro do Botuquara, até nós e outras alternativas de outras áreas, em Ponta Grossa, ou até licitar. Dizem que tem Teixeira Soares, em Piraí, licitar onde nós podemos fazer a destinação correta dos resíduos da nossa cidade. Então, o nosso planejamento está nesse horizonte, desde que eu entrei. Eu mesmo construí esse planejamento, coloquei ao prefeito, e o prefeito aceitou essas questões e achou importante. Então, apareceu esse imbróglio do aterro do complexo do CTR Furnas, do complexo exoambiental, mas nunca esteve no meu planejamento. Acho que a questão da secretaria essa questão lá do aterro. Agora, se ele for uma alternativa, talvez no futuro nós vamos analisar, mas não está no nosso planejamento. A questão ali talvez é mais a preservação ambiental, mesmo afinal de contas é uma área de bastante recursos naturais ali, logicamente que não se pensa o município de Ponta Grossa destinar seu resíduo lá, mas mesmo que exista um aterro privado, né, precisa se acompanhar para que resíduos de outras cidades não venham a contaminar né, o lençol freático que existe ali naquela região. Não sou nenhum contra nenhum empreendimento, só que eu quando fiz, eu já sabia que existia uma discussão na justiça em relação a esse aterro privado, e eu acho que a prefeitura não deve entrar neste mérito. A prefeitura não faz parte dessa ação. É uma ação civil pública do ICMBio, do IBAMA, contra o empresário, então nós entramos trabalhando num outro eixo já para evitar problemas. Se nós estivéssemos trabalhando nesse rumo, acabaríamos de ter um problema agora. Então, nossa questão está lá, nosso lixo, nossos resíduos estão lá no Botuquara. Nós já temos 4 áreas que está sendo analisado em Ponta Grossa pelo Instituto Ambiental do Paraná, que tem técnicos competentes para fazer essa análise. E estamos fazendo daí outros programas, coleta seletiva, ampliação das associações de catadores, para nós podermos fazer educação ambiental, cultural. Quem gera lixo, quem gera os resíduos são as pessoas. Então nós temos que fazer um pacto com a sociedade para que a questão do lixo, da água, que é o tema hoje nacional e internacional, para que nós discutimos com muita transparência junto com a sociedade civil organizada. Tá certo, senhor. Eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa Doc.com, falando de um tema relevante como esse. Muito obrigado, Eduardo. Estamos sempre à disposição. Boa noite a todos aqueles que nos assistiram. Tá certo, essa foi a conversa com o Valdenor Paulo do Nascimento, Cenoura, ele que é secretário municipal de meio ambiente, e nós discutimos aqui então no programa de hoje a questão envolvendo a destinação de resíduos, né, de resíduos sólidos aí para o complexo ecoambiental que fica na região de Itaiacoca, distrito de Itaiacoca, próximo ali à Fazenda Escola da UEPG. Com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Na semana que vem estaremos de volta. Você que quiser rever o nosso programa estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doccom. E também você que quiser entrar em contato conosco, o e-mail é o programa doccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.